semeio a minha horta. Todo dia meu marido ia lá olhar, meu Deus, ele nasceu. Que a gente quer colher, a gente quer usufruir daquilo que a gente plantou. E na diferente corrida de Deus, você faz uma visita, você evangeliza, você batiza, e você quer colher, você quer obreiros para a tua obra. Mas não colhe antes do tempo, porque ele não vem encruar e estragar o fruto. Mas também esteja atento para não deixar alguém muito tempo lá no pé, até que essa pessoa apodreça e caia. Então há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros daqueles que querem ser feitos. Por isso que Jesus falou que a seara é grande, poucos são, porque é muito pouco aquele que quer colher, aquele que quer ceifar. E depois que você ceifa a fruta, você tem que cuidar, você tem que saber onde você vai armazenar, você tem que tirar aquelas que estão estragadas, porque assim, uma laranja podre estraga todas as outras. E o mal de muitos crentes, irmãos, que estão se estragando, estão se apodrecendo, é achar que pode deixar a fruta podre, que a que não está podre vai restaurar aquela que está podre. É o contrário que acontece. Às vezes a intenção é até boa, mas se você precisar pegar aquela fruta que está querendo apodrecer e você precisar cortar um pedacinho dela, ainda que doa, vai impedir que ela se contamine. É você cortar as pequenas coisas. Muitas vezes a gente olha, mas é só isso. Foi só uma palavra ríspida, foi só uma desobediência. E às vezes você deixa passar, esperando que algo maior aconteça, para que você venha cortar um pedacinho daquela fruta, ou corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E às vezes aquilo que começou como uma bolinha de neve se torna tão grande que não tem mais o que fazer. Assim são os tomates na geladeira. Às vezes, como o tomate está madurinho, né, irmãos? E aí começa, né, o funguinho ali. E às vezes, de um dia para o outro, o resto não presta mais. E talvez se você tivesse arrancado a metade fora, você ainda poderia ter aproveitado. Então, irmão, mas antes a pessoa está um pouco sofrida, talvez pela metade, talvez chorando, mas permanecendo para ser usado pelo Senhor. Nem sempre, a Bíblia diz, né? Mas antes você entrar com a olho ou sem um braço, do que ir com os dois para o inferno. E as pessoas estão levando as pessoas para o inferno, estão indo de encontro ao abismo. E às vezes as pessoas não estão enxergando, e aquele que sabe, que conhece o caminho, não tem onde estar. É disso que essa palavra fala. Esses são os ceifeiros que o Senhor tem procurado. Eu queria me deter aqui, amados, em dois ceifeiros, Paulo e Silas. A palavra muito conhecida, tem hino, olha, tem muitos hinos que falam sobre isso. E eu queria te perguntar, você sabe por que eles foram presos? Você sabe por que Paulo e Silas foram presos? O que eles fizeram de errado? Eles foram presos, irmãos, porque eles confrontaram o pecado. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha. Às vezes a tua presença, tu não precisa nem abrir a tua boca, a tua presença confronta o pecado. Esses são os ceifeiros que o Senhor tem chamado. Não é aquele que sai para colher e coloca tudo dentro do cesto e leva tudo. A própria Bíblia diz: muitos chamados, poucos escolhidos. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez alguém tenha falado e você tenha compreendido de forma errônea. O Senhor não chama ninguém por acaso. Não existe. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe por acaso. Todos nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor não gerou ninguém para ir para o inferno. Todos aqueles que o Senhor gerou foi para salvação. O inferno foi criado por Satanás. O homem vai para lá de enxerido e teimoso. Não foi para ele que foi criado. E muitas vezes as pessoas se apegam nisso. Tem, irmãos,
filho de crente, ele é consagrado, ministrado, profetizado antes da mulher engravidar. Nós oramos pelos filhos que nós não geramos ainda, porque nós oramos pela nossa família. E quando aquela criança está no ventre, ela recebe ministração porque você está na casa de Deus, porque o teu esposo ora, porque você ora e você intercede. Então a chance dessa criança cumprir o propósito é muito grande. Mas isso não quer dizer que aquele que está no mundo que gera é gerado para perdição. Todos são gerados para um propósito de Deus. Glória. Mas escolher alguém não é assim, não. Não é o Senhor olhar lá do céu e falar, Deus fala mesmo, eu vou escolher esse daqui. Não é assim, amado. Davi não foi escolhido assim. O Senhor não pensou, Jessé tem muitos filhos, mas eu vou escolher o menor para confundir o maior. Não! Ele foi escolhido por quê? Por que Davi foi escolhido? Davi era adorador. Glória. Davi era apacentador. É verdade, Deus. Corajoso. Glória a Deus. Ele não foi escolhido à toa. Tem gente que prega por aí dizendo que Deus escolhe o menor para confundir o maior. Ele escolhe o menor se ele estiver pronto, se ele estiver apto. Aleluia. É como uma terra. Quem semeia não vai semear. Quem conhece de terra e quer que nasce, prepara, escolhe, não joga no meio da brita. E você acha que o nosso Deus vai escolher à toa? De qualquer maneira, de qualquer jeito. Samuel foi escolhido porque ele foi gerado na adoração. Ele foi gerado na fé daquela mulher. Por isso ele foi escolhido. José foi escolhido porque, amados, era um doce. Poderia ser qualquer um, porque ele era obediente. Então, amado, não fica nessa conversa de que simplesmente por você estar sentado no banco da igreja, um certo dia o Senhor vai olhar do céu, vai fechar o olho e vai apontar alguém, e esse será você. Esteja pronto para ser escolhido por Deus, porque Ele não vai escolher ninguém aleatoriamente. E quando você for escolhido, saiba que aqueles soldados que eram escolhidos, aqueles guerreiros, eram os que se destacavam. Muitas vezes eram aqueles que iam na frente da batalha. Então a primeira flecha vem quem? Então, antes de você dizer que quer ser um ceifeiro, quer ser escolhido, tenha noção daquilo que você vai passar. Verdade, meu Deus. Porque o escolhido não tem escolha, né? Muitas vezes eu escolheria coisas diferentes. Muitas vezes, irmãos. Fazer coisas diferentes, estar em lugares diferentes. Mas aquele que o Senhor escolheu, Ele constrange. Aleluia. Ele aperta. Ele confronta. E você precisa, se você é imagem de Jesus, você precisa confrontar. Você precisa incomodar. João Batista, Jesus, nenhum daqueles que foram chamados como profetas eram bem-vindos em lugares. As pessoas se incomodavam. Eram chamados até de perturbadores. Você não pode ser mudado pelo ambiente que você está. O ambiente que você está precisa ser mudado pela tua presença. Você não foi feito para andar misturado com ninguém. As pessoas têm que olhar para você e saber quem você é. Não porque você é melhor, mas porque você é separado por Ele. Glória a Deus, aleluia, verdade.
responsável da ceifa, ele se destaca. É ele que dá ordem, é ele que comanda, é ele que ministra. E é para isso que Deus tem chamado eu e você. Aleluia! Amados, Daniel não foi escolhido porque ele era inteligente ou porque ele era estudado. Havia príncipes. A Bíblia diz que levaram muitos príncipes para a Babilônia. Talvez alguns mais estudados, mais sábios do que Daniel. Daniel foi escolhido por Deus porque ele era temente ao Senhor, porque ele era um homem de oração. Esse foi o diferencial na vida de Daniel. E porque ele era corajoso, e porque ele se separava. Vocês acham que o banquete que era oferecido pelo rei era qualquer comida? E ele resolveu comer legumes. Por quê? Porque a comida do rei não era forte? Porque ele não queria se contaminar. Não era comida física que preocupava Daniel. Era comida espiritual, porque tudo ali era consagrado a ídolos. E muitas vezes, irmão, vamos a festas, a lugares que tem coisas que foram consagrados a ídolos. Aleluia! E não nos preocupamos. E depois a gente está doente. O filho está doente, você não sabe por quê. É verdade. Está se contaminando. E é o tal que nada a ver. É o tal de não tirar uma lasquinha que dói e perder o corpo todo. Quando você olha para o Senhor, escolheu lá de leão, estava escondido lá no lagar, plantando escondido. E por que o Senhor escolheu Gideão? Ele era nazireu? Ele era? Só tinha ele de nazireu naquela época? Não. Era uma prática muito comum. Era muito comum do povo de Deus separar aqueles que seriam nazireus, aqueles que seriam separados, né, para o Senhor. Havia outros amados. Havia muitos outros ali. E por que Gideão? Gideão era valente? Era valente. Mas ele era esforçado e corajoso. Talvez outros no lugar dele já nem plantariam mais, porque eles plantavam, eles iam lá e pegavam tudo. Às vezes todo mundo pensa assim: não vou evangelizar mais não, vou fazer visita mais não, vou lá por azar, vem lá outro e faz a tua parte. A tua hora vai chegar. E quando você pensa nesses homens de Deus e tantos outros, né, que foram chamados pelo Senhor, esses foram os primeiros ceifeiros. Aqueles que ganharam guerras, aqueles que fizeram com que a história do poder de Deus fosse registrada nesse livro que hoje você e eu podemos consultar. E nós precisamos, irmãos, não nos envergonharmos do Senhor. Davi, ele errou muito. Como eu e você erramos. E como erramos, né, Senhor? Eu digo: Jesus, às vezes nem eu mesmo escolheria, Senhor. Mas, irmãos, quando você lê os salmos que esse homem escreveu, a adoração, a preocupação, né, que havia no coração desse homem em adorar e não perder a presença do Espírito Santo de Deus, que nos constrange, que nos ensina, que nos corrige todos os dias. Ele tinha esse temor. E Davi, ele ganhou muitas guerras. Chegou a época que diziam, né, que Saul venceu milhares, Davi venceu milhares e milhares, muitas guerras. Mas a única vez que você viu ele se alegrar foi naquele dia da arca, porque ali representava a presença de Deus. Ali ele estava vindo de volta o pedaço que faltava. E muitas vezes, irmãos, vamos ao culto aqui ou em outro lugar e parece que saímos vazios, porque o pedaço que estava faltando, que a presença
presença de Deus você não trouxe para si. Glória a Deus. Aleluia. Ela é individual. Você é o templo. Mas não se engane. Você não é igreja. Você faz parte do corpo. A igreja somos todos nós reunidos. Um é o braço. A igreja é o corpo. E para você ser igreja, tem que estar no corpo. É Deus. Esse braço, para ser braço da missionária Renata, tem que estar na Renata. Se sair daqui, já não é mais meu. É como a doação de órgão. Tirou o rim de mim e pôs para outro, não é mais meu, é dele. Então, para que você seja igreja, você precisa estar na igreja como parte do corpo. As pessoas se enganam, as pessoas acham que ela, a igreja, pode orar em casa, ouvir em casa. E outro dia eu estava assistindo algo e foi dito algo ali que me impactou. E ela falava sobre isso, sobre as pessoas que querem assistir o culto da sua casa. Tudo bem, você está assistindo. Deus te chama para participar do culto. Meu Deus. Para fazer parte do culto. Assistir, você assiste um filme, uma pregação, talvez um show, para quem, né, ouve música secular. Você assiste, mas você não está participando nem do filme, nem do show, muito menos do culto. Você está assistindo. Você não está sendo igreja. Você está sendo um membro amputado, fora do corpo. E Deus não te chamou para ser membro amputado. Deus te chamou para ser membro nele. Por isso que ele fala sobre a videira, né? Se tirar o galho da videira, corre. Porque a vida está onde? Não está no galho, está na videira. A vida não está em ti, está em Cristo. Se você sair, você morre. Então te levanta como você fez, para que outros façam parte do corpo. Para o coração que muitas vezes está batendo ali fora, encontre um peito para bater dentro. E viva ele e viva o corpo. Amém? E foi me dado até 9 horas. Eu não vou passar do horário, porque lá na nossa igreja nós somos ensinados a sermos obedientes. E o pastor está bem aqui na minha frente, misericórdia. Mas eu quero agradecer a Deus, aos irmãos, pela confiança. E que você fique com essa palavra, amado. Que Deus possa falar contigo, amém? Eu entrego o microfone para aqui. Eu agradecer a oportunidade em nome de Jesus.